Então, pessoal, como eu comentei no último vídeo, nós iremos utilizar os nossos steps aqui. Logo, logo, a gente vai estar desenvolvendo um endpoint para a gente conseguir testar e ver isso aqui funcionando, beleza? A gente vai debugar, ver por onde o código está passando, entender bem os passos. Pode estar parecendo um pouco confuso desenvolver dessa maneira sem testar, mas a gente consegue garantir isso depois através dos testes unitários também. Então, beleza. É, vamos chamar aqui os nossos cookies, nosso step de cookie. Aqui eu não vou precisar ter o nosso client, aqui eu vou ter um apontamento para os nossos steps mesmo. Tem os nossos dois steps, então primeira coisa o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um when do Kotlin, que significa o quê? Quando aqui eu posso instanciar uma variável, a response. Então, quando o getCookStep, quando eu executar essa request, quando essa response for lembrando que essa response vai ser um step response. Então, se for um step success, eu quero response. Eu quero extrair os headers da resposta desse cara aqui e para jogar nessa variável aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou criar uma função aqui chamada getHeader by key e aqui eu vou passar qual que é a chave que eu quero extrair os headers. A gente vai ter múltiplos headers aqui, mas eu quero apenas os cookies que a chave for o setCookie, que basicamente são os cookies que são entregues na resposta de uma requisição e que a gente precisa incluir esses headers na próxima requisição, os que tiverem esse prefixo set. Então eu vou colocar isso aqui como de costume em uma constante. Não é uma boa prática ficar colocando. Opa, aqui só faltou o val. Uh, e aí eu vou criar essa função aonde? No step response mesmo. Aqui mesmo. Eu posso abrir chaves aqui. E isso vai ter apenas no step success, essa função. Então, fun get header by key string vai retornar uma string. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os headers aqui, que é um mapa de string e uma lista. E eu quero devolver só uma string zona para a gente utilizar lá no nosso step. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o nosso headers. Eu quero achar o header que tem a key que a gente recebe como parâmetro. No nosso caso vai ser o setCookie. Isso aqui pode existir ou não. Então, eu vou colocar um no safety aqui. Caso exista, eu quero juntar isso em uma string. O valor disso aqui, né? Eu vou transformar essa lista aqui em uma string só. Caso contrário, eu vou disparar uma exceção illegal argument exception header with key does not exist. Pronto. Então aqui, teoricamente, nós já teremos uma string zona separado por vírgula, né? Que é se eu não me engano, é vírgula. Que esse join to string utiliza. A vírgula, que é o separator default. Então é isso que a gente quer. Beleza. Então aqui. Se não for um step success, eu não vou verificar se for erro aqui. Eu já vou colocar um else.
Aqui a gente vai estar criando uma... aqui no nosso ticket, eu vou estar criando aqui no nosso pacote de integration, nós temos HTTP ticket. Eu vou criar mais um aqui chamado exception. E aqui eu vou criar uma exception customizada chamada extractor exception, que vai ser uma exception do Kotlin normal, que inclusive vai herdar de exception. Aqui a gente vai receber a message. Pode ser uma string, pode ser nula, e a gente passa ela aqui. Só para a gente conseguir controlar isso de uma maneira na nossa regra de negócio, né? Extractor exception. E aqui na mensagem a gente vai passar o quê? Vai passar error when extract response from get cookies step. E aqui a gente pode colocar a nossa response. Aqui só faltou o throw. Pronto. E agora a gente só vai fazer o mesmo pro nosso val response get ticket step ponto do request. Aqui a gente pode passar essa mesma request, que é o mesmo tipo, e aqui por segundo parâmetro a gente passa os cookies. Então, se for um if is step success response, eu quero retornar esse cara aqui. Então eu quero converter a string que vai ter aqui nesse response para esse objeto. Então depois a gente faz isso, senão eu vou disparar uma exceção idêntica a essa aqui. Só que aqui eu coloco o getTicketStep. E a gente vai retornar isso aqui no final. Então o que faltou aqui é só converter essa response para esse objeto. Então vai ser response.payload. Eu vou criar uma função. Esse payload aqui é uma string, né? Então a gente precisa de alguma forma parsear isso. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um outro módulo aqui. Deixa eu apagar esses imports aqui. Fechar tudo. Vou criar um outro package aqui chamado shared, que vai ser código que vai ser compartilhado entre outros módulos. E uma pastinha chamada extension. Aqui a gente vai colocar algumas extensions do Kotlin para a gente utilizar em qualquer lugar da aplicação. E o nome desse objeto de extensões vai chamar string extensions. Então, vão ser funções que estendem a classe string. Então eu vou querer desenvolver uma função que recebe uma string como objeto e converte essa string para um objeto genérico que a gente também vai receber por parâmetro. Tá bom? Para isso, a gente vai utilizar uma lib chamada Kotlin X Serialization. Então eu vou estar adicionando ela aqui no projeto. Eu já vou adicionar aqui, pessoal, as outras 3 versões de bibliotecas que a gente vai estar utilizando, que é a do Ktor, a do Logback para gerenciar os logs e o Coin para injeção de dependência. Então eu vou pegar essas, vou colocar aqui as versões. Então, o Ktor na versão 2.0.2, Logback na versão 2.11 e o Coin na versão 3.2.0. E aqui no build.gradle eu vou estar adicionando todas as dependências do Ktor e a dependência do Coin aqui embaixo. E também podemos adicionar a do Logback. Vou tirar esses espaços aqui, deixar tudo mais uniforme. E agora eu vou buildar o projeto e a gente volta assim que ele finalizar.